Boa noite, Cristiane. Está conseguindo me ouvir certinho? Tá. Cristiane, está me ouvindo? Conseguindo me ouvir? Não vai vir mais ninguém, eu acho. Então vamos dar seguimento à aula aqui da questão das garantias das funções essenciais à justiça, falando do Ministério Público, né? Luci, está conseguindo me ouvir bem? Preciso confirmar com vocês se está tudo certinho aí. Sim, tudo certo. E agora nós vamos falar sobre as garantias do Ministério Público. Nós estávamos falando na última aula, que faz tempinho já, né? Garantias do MP, tá? E aí, semelhante às garantias que nós temos no Judiciário, nós vamos ter aqui no MP, que são garantias institucionais e garantia dos membros. Garantias institucionais, tá? E garantias dos membros, certo? Seguinte. Quais são essas garantias institucionais? Ao MP é assegurado. Ao MP é assegurada a autonomia. Boa noite, professor. Boa noite. Na palestra estavam presencial, agora só na online, né? É um cansaço. Sei, né? É assegurada a autonomia, até agora só a Ana, a Cristiane tentou entrar umas 2, 3 vezes, eu acho que deu algum problema. O Jefferson, a Lucy e o Roberto aí estão com presença, o resto tudo vai levar falta, hein? Autonomia, ao MP então é assegurada a autonomia funcional, administrativa, e financeira, certo? Isso aqui é a autonomia institucional, ou seja, é da instituição Ministério Público, a autonomia funcional, administrativa e financeira. Funcional porque o Ministério Público, nós vimos já, não responde a nenhum dos poderes, tá? O Ministério Público, ele é autônomo, né? O promotor, ele não responde ao presidente, ele não responde ao presidente da Câmara, ele não responde a desembargadores ou ao presidente do Tribunal de Justiça, ele é autônomo. Boa noite, Camila. Vou dar presença para você aqui também. Tá? Ele é autônomo. Por que que ele tem que ter essa autonomia? Porque o Ministério Público que vai investigar. Imagina se o Ministério Público tivesse que responder, tivesse hierarquia inferior, né, ao prefeito, ao presidente da República. Eles não investigariam nunca, né, o governador do estado. Quando que o Ministério Público entrar com uma ação civil pública contra o governador, se é o governador que decide o que o Ministério Público vai fazer ou não. A autonomia administrativa também, para se garantir a sua autonomia, ele precisa, ele mesmo, organizar a sua administração, organizar
como que vai ser feita a distribuição dos promotores, quando que vai ser contratado novos servidores, quando que vai ser feito novos concursos e por aí. E aí também, daí advém essa garantia de autonomia financeira, certo? Vamos tentar aí passar rápido essas matérias. Agora, nós vamos falar de garantias dos membros. Garantias dos membros, o que que é? É bem semelhante, Luiz. Boa noite, Luiz. Vamos dar presença para você também. Tá? O que que é essa garantia aí dos membros? É semelhante à garantia do judiciário, que a gente já estudou, que é vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Irredutibilidade de subsídios, tá? Isso tudo a gente já falou da questão dos juízes, então fica fácil de entender. Não preciso me delongar muito nisso aqui, vamos só passar por cima. Vitaliciedade é a seguinte, né? Depois de 2 anos, só pode ser destituído né, com o quê? Sentença transitada em julgado. Decisão judicial transitada em julgado. Certo? Depois de 2 anos é isso. Antes dos 2 anos, pode por decisão administrativa do próprio MP, né? E na movabilidade também, todo mundo já sabe que eu só posso ser transferido, né, de uma comarca para outra, de uma cidade para outra, caso eu requeira isso por vontade própria ou por interesse público, né, fundamentado. Então, não pode acontecer de transferir um promotor de uma cidade para outra para garantir interesses escusos, né, para garantir que aquele promotor determinado ali vá fazer a denúncia naquele procedimento, naquele processo. Paulo, boa noite. Ganhou a presença Boa também. noite, professor. Boa noite. Certo? E irredutibilidade de subsídios também é uma garantia dos membros, por quê? Porque daí eles não sofrem a ameaça de terem diminuído o seu pagamento, mesmo tomando algumas decisões, algumas atitudes aí que vá desagradar outros poderes, né? Imagina se o Ministério Público tivesse o Ministério Público que tem poder aí para entrar com ações civis públicas de improbidade, né, ações criminais. Como que eles se sentiriam seguros para entrar com esse tipo de ação se eles dependessem de outros poderes, né, daquele cara que eles vão investigar para receber o salário deles, né? Como é que eles entrariam com uma ação de improbidade contra o governador, por exemplo, se seria o governador que poderia falar, eu posso reduzir o seu salário, né? Não teria essa autonomia. Então, isso aqui as garantias que são mantidas pela Constituição, tá, aos membros do Ministério Público, certo? Daí, além dessas garantias, nós temos vedações, e essas vedações também podem ser interpretadas como uma espécie de garantia, porque através dessas vedações, nós vamos também manter essa autonomia, nós vamos manter essa independência do MP. E aí nós vamos ver aí quais são. Vedações. Vedações do MP.
Quais são essas vedações do MP? Elas estão no artigo 88 da Constituição Federal. Tá? Olha que 8, feio. 88 da... Não, 128, quer dizer. Oh, meu Deus, de onde que eu tirei 88? Artigo 128. Não sei porque eu estou com 88 na cabeça. 128, parágrafo 5º, tá? Inciso 2 da Constituição. Vamos lá ver na Constituição isso aí? Deixa eu compartilhar a tela. Vamos aqui abrir a Constituição. Constituição Federal. Já está aqui no Planalto, né? Vou diminuir o zoom aqui, que não precisa do zoom. Vamos lá para o artigo 128. Tá, olha só. Aqui estão as garantias, daí aqui as vedações, ó, inciso 2. As seguintes vedações ao Ministério Público. Receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas processuais, tá? O Ministério Público, o promotor não pode receber nada das partes relacionado ao processo. Exercer a advocacia, o cara não pode ser promotor e advogado, tá? Se passou no concurso para promotor, tem que entregar a carteirinha da OAB, não pode advogar. Participar de sociedade comercial na forma da lei, não pode ser sócio, tá? De algumas empresas. Exercer ainda que em disponibilidade qualquer outra função pública, salvo uma de magistério, tá? Aqui nós não temos ainda o promotor dando aula aqui. Exercer atividade político-partidária, não pode ser filiado em partido público nenhum. Isso aí faz todo sentido, né? Porque imagina numa eleição municipal, por exemplo, como que o promotor agiria se ele apoiasse publicamente ou fosse filiado ao partido do candidato a prefeito de uma cidade, né? Como é que ele agiria recebendo o processo eleitoral, com alguma denúncia eleitoral contra aquele candidato que ele apoia, que ele é filiado ao partido, né? Ou então o concorrente. Não tem como admitir esse tipo de coisa. E por último aqui, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Ou seja, ele não pode receber auxílio, prêmios, né? Ajuda financeira de nenhuma empresa, porque, obviamente, o Ministério Público, às vezes, vai atuar aí contra empresas, né? Esses tempos aqui em Campo Verde, aqui em Campo Verde nós tivemos o caso das ações civis públicas contra aquelas empresas que faziam depósito de agrotóxicos aqui na cidade, né? Teve uma lei de zoneamento público que previa a redistribuição dessas empresas, proibição dentro do perímetro urbano desse tipo de empresa, e entrou com uma ação civil pública nesse sentido aí. Também tem uma ação civil pública contra Águas de Campo Verde, em vários sentidos, né? Agora, imagina se a empresa de águas, pudesse a empresa Águas de Campo Verde aí patrocinar, né, depois que recebeu a ação civil pública, patrocinar a reforma do prédio do Ministério Público. Não podemos admitir esse tipo de coisa, tá? Agora, as funções institucionais do Ministério Público. Funções institucionais estão funções institucionais do MP estão onde? No artigo 129, tá? No artigo 129. E dando um recado aí para o pessoal da online, tá? As provas de direito internacional eu já estou terminando de corrigir, acho que faltam só umas 4 ou 5, né? Eram todas questões subjetivas, então é demorado de corrigir, né? Teve gente aí que escreveu, né, linhas e linhas,
né? Se reclamar da prova da professora Carla, que tinha limite de 20 linhas, teve gente que escreveu até mais na de Direito Internacional. Oh! Né? Agora, teve gente aí que escreveu pouco, né? Por isso que eu falo assim, que eu não limito linhas, porque tinha gente ali que escreveu 20 linhas e fez uma resposta incrível. Outros responderam a mesma coisa em 3, 4, e eu considerei também, porque tá certo. Tá certo, tá certo, né? Escreveu com 4, escreveu com 5, escreveu com 20, se tá certo, tá certo. Enfim, mas eu fiquei bem contente, tá? Notas muito boas, vários 10, que mostra aí ou que a prova estava muito fácil, ou que as aulas são muito boas, ou que vocês são muito bons, né? E eu prefiro acreditar nessas últimas opções aí, né? Porque eu fiz algumas questões ali de princípios heteronormativos e coisa, e a pessoa teve que pesquisar ou ler, pelo menos para poder responder. Então, eu fiquei contente aí com o desenvolvimento da prova, certo? Agora nós temos aquela bucha da prova de constitucional, né, que está sem os nomes, gente. A gente vai ter que dar um jeito nesse troço aí. Eu estou até pensando em fazer outra prova, ou aplicar de novo, eu não sei, porque nós vamos ter que dar uma solução para isso. Eu identifiquei 5 provas só. Nós temos 21. Não foi nem metade. Então, não tem como ficar assim. Vocês têm que receber nota, eu tenho que atribuir nota, eu não estou conseguindo achar quem que fez as provas. Então, nós vamos ter que dar um jeito, uma solução nisso aí. Uma das soluções é eu reaplicar a prova com um campo aí para o nome, né? As que eu identifiquei manter, sei lá como nós vamos fazer, ou elaborar uma nova prova. Eu vou conversando com vocês aí no WhatsApp para ver, né? O que vocês de casa aí sugerem? Você quer ver que não tem mais ninguém assistindo, só fizeram o login e saíram. Ó, ninguém está respondendo, foi bem isso que aconteceu. Ei, galera, sextou, né? Estão deixando o professor falando sozinho aqui, que beleza, hein? Mas vamos lá. Depois a gente conversa aí. Né? Olha só, vamos ver aqui então as atribuições aqui do Ministério Público. Artigo 129. Olha só. São funções institucionais do Ministério Público: promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública. Acharam? Não, né? Vamos ter que dar outro jeito aí. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos nesta Constituição. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva. Exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Requisitar diligências investigatórias, instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas, tá? Olha só, gente, teve uma polêmica que foi feita lá nos idos de 2013, 2012, 2013, por aí, que foi bem quando eu estava terminando a faculdade de Direito. Inclusive, foi tema da minha monografia, que foi a questão da capacidade do Ministério Público para conduzir investigações criminais. Seguinte, ó.
poder investigatório do Ministério Público. O que nós temos para falar sobre isso? Seguinte, ó. Isso aqui é resolvido pela teoria das competências implícitas. Tá? Teoria das competências implícitas. O que diz essa teoria das competências implícitas? Fala o seguinte: se a Constituição Federal determina, né, atribui atividade fim a um órgão, tá? Significa o quê? Significa que também garante o exercício de todos os meios necessários para a realização dessa atividade. E aí eu vou remeter vocês para o seguinte artigo da Constituição. Quer ver? Olha só. Aqui que fala do Ministério Público. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. 129, inciso 1. Vou remeter vocês a esse artigo aqui, ó. Artigo 129, inciso 1. O que ele fala? Ó. Promover privativamente a ação penal pública. A ação penal pública na forma da lei. Olha só. E ainda o terceiro aqui, ó, também dando destaque para o terceiro, só o início dele aqui, ó. Promover o inquérito civil. Público. Então, olha só. Se o Ministério Público é o promotor privativo da ação penal e é o promotor do inquérito civil público, como que eu vou negar para ele poder de investigação? Certo? É ele que vai gerenciar, ele que é o detentor, ele é o
o promotor da ação penal pública. Então, eu tenho que garantir para ele, de forma implícita, a atividade dele fim é a promoção da ação penal. Então, como que eu vou promover de forma correta, de forma boa, de forma autônoma, de forma eficaz a ação penal, se a minha é negada a investigação? Então, de acordo com essa teoria das competências implícitas, do momento em que eu coloco no artigo 121, inciso 1, que o Ministério Público é o promotor privativo da ação penal, eu também tenho que garantir para ele todos os meios necessários para a realização dessa atividade. Quais que são um dos principais meios de atividade de uma ação penal? A investigação. Então, eu garanto para o Ministério Público o exercício da investigação penal. Beleza? E aí, o STF já tem entendido por jurisprudência do STF, o Ministério Público já tem defendido seu poder de investigação por jurisprudências do STF, tem aqui na apostila, né, o recurso extraordinário 893727 de Minas Gerais, que foi julgado em 15 de maio de 2015, ele reconheceu a legitimidade do MP para promover, por autoridade própria, investigações de natureza penal e fixou os parâmetros dessa atuação do Ministério Público. Tá? Tem tudo isso na apostila, certo? Então, não vou ficar passando aqui no quadro, mas olha só. Para o Ministério Público poder exercer o seu direito de investigação, ele tem que, primeiro, respeitar os direitos e as garantias fundamentais dos investigados. Os atos investigatórios devem ser necessariamente documentados e praticados por membro do Ministério Público. Devem ser observadas as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição, ou seja, há diligências que ele vai ter que requisitar primeiro a autorização do Poder Judiciário. Por exemplo, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo telefônico, escuta telefônica, interceptação telefônica, tudo isso aí vai ter que ser requerido primeiro a autorização judicial. D. Devem ser respeitadas as prerrogativas profissionais asseguradas por lei aos advogados. E. Deve ser assegurada a garantia prevista na súmula vinculante do 14 do STF, que diz: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, quer já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. F. A investigação deve ser realizada dentro do prazo razoável. Não pode, obviamente, a pessoa passar a vida toda sendo investigada. Não pode o cara passar aí anos e anos sendo investigado. Tudo tem que ter um parâmetro de razoabilidade aí temporal. Certo? Agora, era isso que nós tínhamos para terminar de falar do Ministério Público. Vamos começar a falar da advocacia pública. A advocacia pública. Vamos fazer uma pegadinha aqui agora. Quem estiver assistindo de casa e estiver online de verdade vai ganhar um ponto agora. Ó. Quero ver se vocês me respondem. Ah, ninguém responde. Ninguém responde. Depois vocês vão assistir essa aula gravada, vocês vão ver a vergonha que vocês estão passando aí, ó. Lucia. Oi, professor. Hã?
Que foi, né? Agora tá ouvindo, né? Ainda bem que não ouviu, porque senão... Ai, ai. Mas vamos continuar aqui. O que foi aí, professor? Eu falei que se vocês estão assistindo de verdade, não estão só com o login aí, é para se manifestar agora, vão ganhar um ponto. Você nem ouviu, ó, está perguntando o que foi, o que foi. Perderam um ponto aí, ó, de graça. Ah, tá bom então, não dá nada, não. Eu tô prestando atenção, o senhor tava falando das provas aquela hora lá, entendeu? Tá. Então tá, então você vai ganhar. Lucy, eu vou Eu também pôr- tava, professor. Tava nada. Tava sim. O senhor tava falando das provas. O senhor tava dando risada altão aqui que eu vi. Só da risada, né? O que eu estava falando antes? O que eu falei do poder investigatório do MP? Você ainda tem vergonha na cara? Olha, professor, lá na criminal, o IP, por exemplo, quando é inquérito, o senhor sabe, né? Ele, quando vem da delegacia para a secretaria, a gente tem que mandar para o MP para eles investigar. Sim, mas tem investigações que o próprio Ministério Público conduz. Por exemplo, o Ministério Público tem órgãos, aqui em Campo Verde vocês não vão ver isso, né? Isso é mais em capitais. O Ministério Público tem órgãos específicos de investigação, o GAECO. O GAECO é o Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado. É bem interessante a atuação deles e tal. O Ministério Público toma a frente e, às vezes, antes de enviar para a polícia o inquérito, ou nem a polícia faz o inquérito, o próprio Ministério Público vai lá, investiga e corre atrás. É uma questão interessante, está se discutindo ainda, é um tema interessante para falar aí de monografia e tal. Na minha graduação fiz isso aí. Mas ainda tem debate sobre isso. Tá? Olha só, a advocacia pública está onde? No artigo 131 a 132 da Constituição. Vamos lá abrir a Constituição. Cento e 132. A Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Tá? Aqui tem todas as regras. Ó. Parágrafo 1º. A Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, que é o famoso AGU, né? De livre nomeação pelo presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Tá? Presta atenção nisso aqui, ó. Livre nomeação do presidente da República. Estão criticando o Bolsonaro lá porque ele está nomeando fora da lista tríplice que enviam para ele e tal, da própria advocacia pública. Ele está fazendo isso aí porque ele não tem obrigação nenhuma de seguir aquela lista. Tá? Aquela lista é um costume que se instituiu, é uma prática que vinha sendo exercida por todos os outros presidentes, mas não tem obrigação nenhuma. Então, o máximo que se pode acusar o Bolsonaro disso é de que, sei lá, ele não está cumprindo o costume, mas não é descumprindo a Constituição. A Constituição aqui é clara. Ó. Livre nomeação do presidente da República, não fala nada sobre lista tríplice, que tem que ser dentre os nomes indicados por essa lista aí. Tá? Então, pode criticar à vontade, mas ele não está fazendo nada contra a lei, nem contra nada. Tá? Parágrafo 1º. Segundo, o ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. Então, isso quer dizer o quê?
para entrar na carreira de advocacia pública, concurso público de provas e títulos. O único que é indicado é o quê? O advogado-geral da União, tá? Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 132. Os procuradores dos Estados e Distrito Federal organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios após relatório circunstanciado das corregedorias. Você pode ver que não tem vitaliciedade, é estabilidade, tá? Olha só. O que é a advocacia pública, então? A advocacia pública, a grosso modo, nós podemos dizer que é uma espécie de advogado do poder público, advogado do Estado, advogado da União. É ele que vai representar as entidades federadas, né, de Estado e União em juízo, certo? Olha só. Então, a Advocacia Geral da União vai fazer o quê? Representação judicial do Estado, tá? E aí, Estado que eu falo não é só Estado do Mato Grosso, é Estado público, né? Aqui, União e Estados membros. Então, a União, ela é representada pela advocacia da União, tá? E nos estados, eles vão ser representados pelos advogados públicos estaduais. Daí você vai ter alguns que vão receber denominações de procuradores, você vai ter estados que vai ter a advocacia geral do estado, outros estados vão dominar de procuradoria geral do estado, e assim vai, tá? Que mais que a gente pode falar aqui de advocacia pública? Olha só, isso aqui é interessante, ó. Não há ainda, né, obrigatoriedade constitucional para que os municípios instituam procuradorias municipais. Certo? Não há. É só estados e a União que têm a obrigatoriedade de ter a advocacia pública instituída. Certo? E é isso, gente, tá? Daí agora nós iríamos começar a falar de advocacia, mas vamos deixar para a próxima aula, que vai faltar 5 minutinhos aí, não vai dar tempo, certo? Então é isso. Na próxima aula nós terminamos, de fato, esse tema aqui, de funções essenciais da justiça, e já damos início aí à questão de defesa do Estado. Daí nós vamos falar de intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa,
E daí nós vamos falar um monte de coisa, tá? Daí vocês vão ver por que aquele povo passou vergonha lá naquele vídeo, chorando. Se o presidente fez estado de sítio. Tá? Vocês vão ver essa aula, vocês nunca vão falar uma bobagem daquela. Certo? Então é isso aí, gente. Até.